Nesta aula, nós falaremos de um outro espelho muito conhecido que é o espelho esférico. Aprenderemos os seus conceitos, raios notáveis e as representações para cada tipo de espelho esférico. Assim como o próprio nome já diz, o espelho esférico faz parte de uma esfera. Imagine então uma esfera como se fosse uma bola de futebol, onde eu faça um corte. Fazendo esse corte, eu tenho a possibilidade de duas faces espelhadas. Eu posso ter tanto a parte externa dessa esfera, que eu vou chamar de espelho convexo. Então, quando essa parte for espelhada, nós chamamos de espelho convexo. E a parte interna, quando a parte interna dessa esfera for espelhada, para que fique mais fácil de você entender, vamos só tirar a esfera aqui. A parte interna dessa esfera for espelhada, você terá o espelho côncavo. É muito importante lembrar que toda esfera ela tem um centro. E aqui, nesse estudo, esse centro será muito importante para determinar qual é o tamanho dessa esfera, consequentemente, o raio de curvatura do espelho. Então, aqui nós temos o centro de curvatura, consequentemente, o raio será a distância do centro até a borda da esfera. Para facilitar a sua vida e deixar o estudo de certa forma mais fácil, na física existem algumas representações para mostrar quando o espelho é convexo e quando o espelho é côncavo. Primeiro de tudo, é importante você saber de onde a luz está vindo ou onde a luz vai incidir. Vamos pensar aqui no espelho convexo e a luz vindo nessa direção. Da mesma forma, depois eu vou olhar para o espelho côncavo e a luz vindo também nessa direção. O espelho convexo é aquele no qual a parte externa da minha esfera é espelhada. Então, se a luz vai incidir desse lado, é como se a minha esfera fosse formada desse lado. Logo aqui, eu vou representar por dois risquinhos onde está a minha esfera. A mesma coisa no espelho côncavo. O espelho côncavo é como se a luz incidisse na parte espelhada, na parte de dentro. Então, dois risquinhos representam onde estaria a minha esfera nesse espelho côncavo. Vamos agora a alguns nomes importantes. Primeiro de tudo, o eixo principal. O eixo principal é uma linha imaginária passando pelo centro de curvatura desses espelhos. Então, imaginando aqui a minha esfera do meu espelho convexo, eu posso imaginar que em um certo ponto aqui, eu vou ter o meu centro de curvatura. Do espelho côncavo, essa é a parte interna, então o meu centro de curvatura estará desse lado. Outro ponto importante é o cruzamento entre o espelho e o eixo principal, que nós chamaremos esse ponto de vértice, representado pela letra V. Então, aqui, ó, o ponto de cruzamento entre o eixo principal e o espelho. Esse é o vértice de cada um dos espelhos. Talvez o nome mais importante que nós usaremos muito para descobrir as imagens posteriormente é o foco. O foco é exatamente a metade da distância do centro ao vértice, ou seja, metade do raio de curvatura de uma esfera. Se eu tenho então que o meu centro de curvatura está a uma distância de 4 do meu vértice, o meu foco vai ficar bem aqui na metade, numa distância de 2. A mesma coisa para o outro lado. Então, perceba que o foco é igual a metade da distância do centro ao vértice, ou metade do raio de curvatura. Esses são os pontos mais importantes e que devem ser considerados na representação de um espelho. Então lembre, convexo, a parte de fora é espelhada, o côncavo, a parte de dentro é espelhada. Aqui nesse caso, se a luz tivesse vindo desse lado, eu teria então esse espelho como sendo o espelho convexo. E a forma de representar os pontos aqui não mudaria. Perceba que o que muda é de onde vem a luz e isso será importante para a resolução do exercício. Vamos agora falar de raios notáveis. O que são raios notáveis? São os raios que vão incidir no espelho e eles terão trajetórias conhecidas por você na resolução de um exercício. Todo raio de luz que incidir nesse espelho, ele sofrerá uma reflexão. Se fosse um espelho plano, nós seguiríamos aquela ideia da reta normal, o ângulo de incidência ser igual de reflexão. No entanto, num espelho esférico, algo diferente acontece. Apesar desse princípio ainda assim acontecer, no espelho côncavo, por exemplo, eu tenho que esses raios serão desviados em trajetórias que às vezes não será viável para você resolver um exercício.
Antes de mais nada, então, vamos pensar. A luz está vindo nesse sentido. Com isso, eu tenho aqui o vértice do meu espelho. Eu tenho, a uma distância, um centro de curvatura no meu eixo principal. Tudo isso, o exercício passará a informação para você. O centro de curvatura, o raio de curvatura, o tamanho ou a distância do foco, para que fique mais tranquilo de você resolver o exercício. Então, entre o centro e o vértice, bem na metade, eu tenho o que nós chamamos de foco. Lembre-se que o importante aqui é, primeiro, descobrir se esse espelho esférico é um espelho côncavo ou convexo. No caso, eu estou definindo aqui para vocês e vou fazer esse desenho. Pergunto, qual é esse espelho? Esse espelho é o espelho côncavo, já que a representação me diz que a esfera está desse lado, a luz incide na parte interna. Quando nós definimos lá atrás que a luz incide na parte interna, nós chamamos de espelho côncavo. Então, vamos imaginar agora um raio de luz chegando nesse espelho numa certa direção. Imagine que esse raio de luz chega paralelo ao eixo principal. Então, eu olho que a distância dele ao eixo principal é sempre a mesma. Eu chamo isso de paralelo. Se eu for observar aqui esse raio incidente, assim que ele bater nesse espelho, que ele é côncavo, parte da luz será desviada indo para baixo. Imagina que isso é uma esfera. Esse raio de luz, então, ele tem uma trajetória estabelecida, que é isso que nós chamamos de raios notáveis. Toda vez que o raio de luz chega a paralelo, ele vai refletir, voltando e passando pelo foco desse espelho. Então, a reflexão acontece passando no raio pelo foco do espelho. Vamos pensar num outro raio de luz. Eu vou deixar esse desenhado aqui e vou mudar a cor para que fique fácil de você entender o que acontece. Imagine que um raio de luz qualquer agora está incidindo, passando pelo foco desse espelho. O que vai acontecer com esse raio de luz incidente? Ele vai refletir, sabe como? Paralelo ao eixo principal. Então, esses dois conceitos ficam um pouquinho mais tranquilo de você entender. Toda vez que o raio chega paralelo, ele reflete passando pelo foco. E toda vez que o raio chega passando pelo foco, ele reflete paralelo. Ainda há outro tipo de raio. Vou mudar a cor para que fique fácil de você entender. Existe o raio de luz que chega incidindo exatamente no vértice desse espelho. Como o vértice está exatamente em cima do eixo principal, nós podemos pensar que nesse pedacinho é como se eu tivesse quase que um espelho plano. E aqui vai acontecer o fenômeno, o princípio da reflexão. O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, nesse caso, eu tenho o ângulo ou o raio voltando, o raio refletido voltando no mesmo ângulo de incidência. Um outro caso de raio notável é quando esse raio de luz chega passando pelo centro de curvatura. Assim que ele incidir no espelho, ele voltará sobre o seu mesmo eixo. Logo, quando ele chega, incide num espelho, passando pelo centro de curvatura, ele reflete passando também pelo centro de curvatura. Pode parecer que esse desenho tenha ficado meio confuso para você, mas saiba que esses 4 raios notáveis serão muito utilizados para a determinação da imagem de um objeto na frente de um espelho esférico. Perceba, raio que chega paralelo passa pelo foco, que chega passando pelo foco reflete paralelo. O que chega no vértice sai com o mesmo ângulo de incidência, reflexão. E o que chega, ou que incide, passando pelo centro de curvatura, reflete passando pelo centro de curvatura. Para ficar fácil de você entender, eu fiz um resuminho aqui para você lembrar disso se precisar anotar. Todo raio de luz que chega paralelo reflete passando na volta pelo foco. Todo raio de luz que chega passando pelo foco reflete paralelo. Todo raio de luz que chega no vértice reflete simetricamente ao eixo principal. O ângulo de incidência igual ao de reflexão. Todo raio que chega na direção do centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Guarde isso que será muito importante para você resolver os exercícios de determinação da imagem. Vamos analisar agora os raios notáveis para um espelho convexo. Vamos, primeiramente, desenhar o raio de luz que chega paralelo ao eixo principal. Como dito anteriormente, todo raio de luz que chega paralelo passa pelo foco.
No entanto, esse raio tem que ser refletido. Ele não pode passar pelo espelho. Ele será refletido exatamente na direção do foco, para cima. Se eu prolongasse essa reta aqui, eu observaria que o prolongamento dessa reta dá exatamente na direção do raio refletido. Então perceba que aqui as propriedades serão exatamente as mesmas. Vamos imaginar então um raio de luz que chega numa certa direção que está na direção do foco. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, eu perceberei que ele estará exatamente na direção do foco. Esse raio de luz, ele não pode, então, ultrapassar o espelho, ele terá de ser refletido. E como já dito anteriormente, todo raio de luz que chega na direção do foco vai refletir pelo espelho paralelo ao eixo principal. Aqui o raio incidente e aqui o raio refletido. O mesmo exemplo que a gente tinha lá. Todo raio de luz que incidir no vértice refletirá simetricamente ao vértice, formando o mesmo ângulo. O ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão quando incidir no vértice. E aqui está o raio refletido e o raio incidente. E por último, todo raio de luz que chegar na direção do centro de curvatura, se eu prolongar esse raio, eu verei que ele está na direção do centro de curvatura. Eu terei que o raio refletido volta sobre o raio incidente. Raio incidente, raio refletido. Mais uma vez, pode parecer que esteja confuso essa junção de raios. Mas observe que cada raio tem a sua propriedade diferente e da mesma forma como no espelho côncavo, o espelho convexo segue as mesmas diretrizes. Todo raio de luz que incide na direção do foco sai paralelo. Todo raio que incide paralelo volta na direção do foco. Todo raio que incide na direção do centro de curvatura volta sobre si mesmo e no vértice eles são simétricos. Na próxima aula, nós veremos como utilizar cada um desses raios independente e em conjunto para determinar onde está a imagem do objeto que fica à frente do espelho côncavo ou convexo.